Oh, não. Quem diria? Eu estava certo. Oh, putz. Bom, Jones Manuel apelou o ataque pessoal ao Wicker Leão ao vivo. Vamos ver esse homem com cara de choro. Nenhuma, né? Então, essa é a figura de alguém que se diz da democracia aí. Quando eu não lembro qual foi, quando que, eu juro por Deus que eu não lembro quando que Jones Manuel se falou um cara da democracia, beleza? Porque ele é comunista mesmo, tipo, ele não é o palhaço que você fica gravando na aula, não. O Jones Manuel é mesmo comunista, beleza? Ele é comunista. Né, contra a extrema-direita, sendo que eu nunca fiz ataque nenhum a ele nesse sentido e nem pretendo fazê-lo porque não é a minha postura. E só para deixar claro qual que é o meu objetivo aqui nos meus 30 segundos finais de apresentação, é discutir educação, principalmente nesse âmbito educacional da universidade pública, cursos superiores, o que acontece lá dentro, demonstrar, sim, que há enviesamento do conhecimento, há doutrinação para a esquerda, a partir da realidade, de fatos, de dados. Os meus vídeos já provam isso, mas eu vou ter a oportunidade de contrapor isso aqui tudo diante de um opositor político. E é isso. Ô, Robertinho, aumenta o brilho do Eu tenho uma teoria aqui, que não é uma teoria, ela meio que já foi comprovada já. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, tem um estoque gigantesco de vídeo pra você assistir acesso antecipado, vale a pena e é barato. Então, continuando. O Wilker Leão não sabia, ele não sabe quem é o canalha do Jones Manuel. No vídeo passado, que a gente reagiu ao Thiago Braga, eu mostrei pra vocês um clipe que o Jones Manuel foi compilado de trechos do Jones Manuel falando com o canal ele é. Tipo, ele tá cagando pro debatedor, ele só quer falar pro público. Aparentemente, o Wilker Leão, burro como ele é, ele não sabia em que lugar ele estava se enfiando. Isso daqui é uma mensagem em uma live pós-debate em que o Wilker Leão, aparentemente, acha que o pessoal do podcast Três Irmãos ferramos com a vida dele, que fomos desonestos por sermos amigos do Jones. Falou que armamos uma arapuca pra ele. Esse cara é mongol, velho. Ele é mongol, mano. Ele é mongol. O Wilker Leão é mongol, mano. Ele é mongol. Mongol! Mongol! celular aí, por favor, que tá difícil de ver. A hora que você tiver, eu vou deixar sempre virar pra você, tá? Mas O Wilker Leão cometeu o mesmo erro do Álvaro Borba. Sabe? O Álvaro foi pro debate com o Arthur despreparado, o Wilker foi, tipo, nem sabia que era o Jones Manuel. não, tranquilo, mais ou menos Vou aí. aumentar Ele tá com um cara que tá com medo na cueca. aqui sim. 5 minutos, Johnny. Perfeito. Minha câmera é essa aqui, né, Pedro? Sim. Vamos lá? Gente, boa noite. É muito nojento como esse vagabundo fica olhando pra câmera em vez de olhar pro debatedor, né? É um prazer estar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque esse vagabundo, a função dele aqui não é debater. A função dele é espalhar a palavra do comunismo. Então, tipo, ele olha direto pro público, sabe? Hoje, nesse debate sobre educação no Brasil, quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras, toda a juventude que está acompanhando esse debate. Quero mandar um abraço. Infelizmente, ele cortou uma ceninha ridícula. Deixa eu mostrar aqui pra você aqui. Não, a gente não vai reagir ao debate todo. Muito chato. Apresente o seu lado aí, Rapaz, meu mas depois de uma camarada. apresentação dessa, eu tô até me achando aqui, mas vocês deveriam ter visto a cara do Jones. Meu É. Deus. Não, o Cabeleireiro que mandou Ele não eu gostou não, apresentar, né? pô. O Cabeleireiro mandou eu apresentar. Velho, que vou te falar, você só passa vergonha. Bom, É isso. e É que tem uma ceninha aqui patética do Wilker Leão apertando a mão de todo mundo pra mostrar a hipocrisia da esquerda. Mano, não vai... Aqui, ó. Cada um dos meus amigos aqui, Ricardinho, Pô, valeu. meu amigo Rodrigão Robertinho e Rodrigão. e meu amigo... Isso não muda minha torcida, não. Siga aí, velho. Vai, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? É porque a gente vê a realidade também nessas horas, porque eu falei pro Jones quando a gente se encontrou aqui no off. Pô, Nossa, bicho. Esse daqui é deplorável, mano. Isso daqui é deprimente, mano. Jones, você foi até um camarada legal, porque eu achei que você não ia apertar minha mão, né? Tava conversando de bastidor aqui, né? Pô, o Jones é um cara legal, só que no ao vivo ele tem essa postura de personagem, né? Então parece que a gente terá o personagem Jones, aqui a gente tava combinando até um fifinha depois, né? Mas Postura de coitado.
Você tá ligado que isso daqui é a postura de coitado? Ele quer vencer o argumento sendo coitado. Tipo, ó, pessoal, eu sou o coitadinho. Olha só, eu tenho a carinha de choro aqui. Por favor, me ajudem, eu sou um coitado. Caralho. Nossa, é desesperador, mano. Mas o personagem entrou em ação Ele quer ser o bonzinho. Ai, você é tão coitadinho. no nível de Eu sou um Betinha, me ajuda, por favor, eu sou um Betinha, preciso cocô. me chamar de extremista ao mesmo tempo que é incapaz de apertar a mão de um adversário político no campo das ideias, o que deveria ser super Não, seu Jeca, isso daqui não. Um comunista não tá no campo das ideias, ele quer te matar. saudável, inclusive no âmbito daquilo que a gente discute aqui, né? Que é educação, são universidades, então já dá pra ver qual que é o perfil, a personalidade de cada um. Eu sou um cara da paz, pacífico, amigo até com os inimigos, né? Gentil. E esse é o tipo de postura que eu tenho na universidade também e sou atacado de não ter. Pra quem não me conhece, Anyway, aí volta aqui pro Abraço corte. para todo mundo do DCE da UNB, o DCE que vem realizando Sul, fiz um mestrado em serviço social e agora estou fazendo doutorado em serviço social na UFAL. Estou depois, enquanto para a emancipação do nosso país e do nosso no debate aqui de citar vários dados e mostrar a realidade da sala de aula. Além dessa extrema-direita raivosa e agressiva com tendências fascistas, nós temos um programa neoliberal que tem como premissa o desmonte da educação, o corte de verbas, a privatização de escolas, a precarização da carreira do professor. Hoje no Brasil existe uma crise de Ele olhando pra câmera, porque é força isso. de trabalho na educação, porque a maioria dos jovens que entram na universidade não querem seguir a docência, já que a carreira de professor e professora no Brasil está tão desvalorizada. Síndrome de Boulos, é isso. Ele não quer falar com o Wilker Leão, ele quer tentar converter nego ao comunismo. As condições de trabalho, do ponto de vista da infraestrutura das escolas, das universidades, das escolas técnicas, da educação rural. Então hoje a gente está aqui para fazer esse debate. E é um debate sério, é um debate importante. A educação não é brincadeira. A gente não pode permitir que um debate que é uma está querendo mamar nas tetas do Estado e usar de maneira oportunista, Olha os termos. de maneira irracional e de maneira desrespeitosa o espaço da sala de aula para ganhar dinheiro, para ganhar like. Agora tá querendo ser deputado, tá querendo mamar nas tetas do Estado. E não, Olha ele metendo keyword aqui pra pegar o público direitista. Olha, ele quer mamar. eu não apertei a sua mão porque você quis fazer uma cena. Se você quiser passar o debate se colocando como vítima, alguém que é do diálogo, que é democrático, isso não cola, porque todo mundo da UNB conhece você. Você, dentre outras coisas, foi uma pessoa responsável por vazar dados de alunos da UNB. Tá subindo agora para minhas redes sociais uma matéria mostrando que o senhor Wilker por vazar dados de alunos da UNB. Tá subindo agora para minhas redes sociais. Eu tenho certeza que ele não viu nenhum debate desse vagabundo do Jones Manuel com qualquer outra pessoa. Porque é exatamente isso que ele faz, tá ligado? Tipo, ele vai preparado, porque, sabe, é um desocupado, então ele vai preparado pra ficar subindo em redes sociais, subindo nas redes sociais, qualquer coisa que ele tem ali, tá ligado? Sabe, é isso, pra ganhar seguidor, porque ele pega a audiência do podcast e quer ganhar o seguidor, pro pessoal ir lá engajar nos posts dele. É isso. Então o Wilker foi cucado, o Wilker foi mogado. Uma matéria mostrando que o senhor Wilker Leão foi responsável por vazar dados de alunos da UNB e também Mano, pelo amor de Deus, eu que não gosto do Wilker Leão, a hora que eu vi que ele ia debater com o Jones Manuel, eu falei, mano, ele vai ser destruído. Porque o Wilker Leão, ele é burro. E o Jones Manuel é canalha, sabe? Ele é ardiloso. Então, tipo, ele vai jogar sujo. Pô, aí você pega um cara que é burro, que vai debater com um cara que joga muito sujo. Ah, velho, aí você vê um massacre. uma das professoras da UNB teve que prestar um É um massacre. boletim de ocorrência, porque estava sendo ameaçada pelos seus seguidores, pela sua base, a partir do trabalho que você fez O Kim se no debate com o Jones Manuel. Porque o Kim foi honesto. Tipo, o Kim tentou debater com o Jones Manuel. O Kim tentou debater. Se você assiste o debate desse bosta com o Kim, tipo, ele venceu o debate. Porque o Kim, ele, sabe, ele tenta levar o debate de forma honesta, sabe? Ele tenta fazer pergunta e responder pergunta. O Jones Manuel é um canalha, então ele não tá nem aí com a resposta. Ele só quer destruir. E é isso. Eu acho que é por isso que o Jones Manuel não quer debater com o Arthur Duval, inclusive. disposição de constância. Que o Arthur não ia deixar passar esse tipo de coisa. Então veja, você pode fazer um personagem aqui democrático, pode ficar com esse risinho, mas a realidade é que você é uma das várias figuras que contribuem para fazer um falso debate em torno da educação, em que os verdadeiros problemas da educação do país, como a gente vai enfrentar os problemas na universidade, na escola técnica, na escola de base, isso não aparece. Você prejudica a educação, você constrange professores, você atrapalha os alunos. Tanto é assim que, inclusive, os alunos da direita da UNB não gostam de você, isso é fato conhecido e notório. Eu recebi hoje, inclusive, várias mensagens de pessoas de direita, de pessoas liberais, dizendo assim, Jones, eu não sou comunista. Olha a quantidade de ataque. Ataque.
O que eu mostrei agora há pouco, a abertura ali, a introdução, é basicamente o Wilker falando: pessoal, eu sou uma pessoa tão do bem, olha, o Jones Manuel é do mal. Aí o Jones Manuel tá destruindo o Wilker e a resposta dele é desesperadora, mano. Com a sua ideologia, mas uma coisa certa, você faz um debate sério sobre educação. E eu acho, Wilker, que você precisa aproveitar esse momento hoje para aprender isso, a ter seriedade. Ter seriedade na vida, ter seriedade nos debates sobre educação e os problemas brasileiros. Sua primeira pergunta, Wilker, 3 minutos pra pergunta. Vamos lá, mas antes eu preciso esclarecer a questão aqui da falsidade, né? É incrível. Sim, ele é comunista. O que você esperava, meu nobre? Nossos camaradas aqui, que são os hosts, né, do podcast, podem Desnorteou o cara, mano. confirmar isso. Vamos lá, mas antes eu preciso esclarecer a questão aqui da falsidade, né? É incrível. Nossos camaradas aqui, que são os hosts, né, do podcast, podem confirmar isso. O cara tem uma postura no off e outra no ao vivo. É incrível a falsidade. Aí depois ele vem me acusar de ser o cara que quer pousar como democrático. Não, eu sou assim. Você viu, eu sou a mesma pessoa. Aqui agora que eu fui com você no off, quem mudou a personalidade foi você. Se você tiver um mínimo de vergonha na cara, com todo respeito, de verdade, você vai... Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem, cara. Ele é comuna, pô. admitir isso. Você fala, é um personagem e tal, mas eu gosto de me comportar assim. Você tem essa distinção de personalidade. E daí a gente já vê quem é extremo também em relação a trabalhar com a verdade ou com a mentira. O cara tá dizendo que eu vazei dados de alunos e subiu pras redes dele. Agora vão lá nas minhas redes, porque ele subiu uma matéria do Metrópolis. Vocês vão ver quem assina aí. O William Matos ou o estagiário dele. Eu questionei esse William Matos, tem um vídeo aí recente do meu canal com quase 1 milhão de visualizações. E vocês separaram, isso daqui é o momento que o Wilker vai fazer uma pergunta pro Jones Manuel. Acerca Tá entendendo? Não dá pra jogar contra com esse vagabundo, tipo... Porque ele fez uma sucessão de ataques brutal que o Wilker deveria ter feito. Quem deveria ter assumido a dianteira do ataque era o Wilker, sabe? Ele tem o início, então ele ataca o Jones Manuel, destrói o Jones Manuel. O Jones Manuel provavelmente ia devolver o ataque. E ficava por isso mesmo, sabe? Valeu, Alan! Ele devolveu pro Jones a credibilidade que o Thiago Braga destruiu há literalmente menos de um mês. Ele é um atraso pra própria direita. Mas vamos Sempre lá, foi. galera. O Wilker deputado pelo PL em 26 Uhul. Vamos unir a direita, vamos unir a direita. Tá bom, vai lá, une a direita, esse é o animal. Esse bosta aqui sozinho conseguiu ressuscitar os web comunistas. Que estavam mortos, tá ligado? Era só saco de pancada, era só divertido. Eu sou de direita, você é comunista. dessas mentiras que ele profere contra mim. Vai lá ver se alguma das perguntas que eu fiz a ele, ele respondeu. Então essa questão de que eu vazei dados de professores e alunos é uma completa mentira também, é só checar lá no meu canal. Mas indo pra pergunta aqui pra esclarecer quem de fato é extremista ou não, no retorno do semestre, dia 24 de março, o Jones convocou, foi um dos convocadores, juntando o PCBR e aquela turminha militante de esquerda lá na UNB, uma assembleia contra a abstrata extrema-direita, o abstrato fascismo neoliberal, igual ele gosta de falar aqui nesse tom de autoridade, autoritário, com base em nada, totalmente abstrato, né? Ele convocou isso daí, e aí eu fui lá, democraticamente, gravar o que é porque eu fui suspenso também, né? E eles estariam comemorando minha suspensão. Gravar o que eles estariam falando, né? A respeito de eu ser um extremista nesse sentido. A carreira política do Wilquinho nasceu na morta? Não morreu, não. Ele vai se eleger em Brasília. Tem idiota que vai votar nele. E é isso aí. E o que eles fariam em relação à minha comemoração também. Vocês sabem como que eles comemoraram? Vídeo no meu canal aí também. Me expulsando mediante violência, mediante crime, constrangimento ilegal. Vários militantes do PCBR, que é o partido que o Jones integra, e me retirando mediante esse crime. Boletim de ocorrência registrado, vários sendo processados. Inclusive, já adiantando a primeira pergunta aqui, Jones, você me ajudaria a encontrar os dados que eu não encontrei ainda desses seus camaradas que cometeram crime me retirando de lá mediante um movimento extremista? Você reconhece isso como extremista? Você se arrepende de ter convocado essa manifestação? O Wilquinho, tadinho, a mente neocon é muito limitada, ele tem uma mente muito limitada. O Jones Manuel, ele é extremista, ele é de extrema esquerda, e ele fala abertamente, eu sou de extrema esquerda, sei lá que merda. Ele é comunista, filho da... O Jones Manuel o Jones Manuel, ele realmente é comunista, Wilker Leão. Ele é tudo que você critica. Então não espere outra coisa dele, cara. Sabe, é muito jeca, tadinho, dá até pena, mano. Qual que é a sua postura em relação a esses seus camaradas de partido que agem contra alguém que você chama de extremista, com extremismo, com violência? Eu gostaria muito que você esclarecesse, não fugisse dessa pergunta, porque é fundamental pra gente mostrar quem age com violência e quem é pacífico. Eu tô o tempo todo respeitando decisões sacanas. Ô, Henrique, por favor, faz outro vídeo batendo em comuna, a gente vai precisar de 77 vídeos pra desfazer o estrago que esse bosta causou. As suspensões e tal, e eles comemoram com violência. Esclarece pra gente aí se isso é extremismo ou não, Jones. 5 minutos, né? 5 minutos. Perfeito. Gente, como vocês podem perceber, o Wilker Leão, ele não veio aqui pra debater educação. Acabou. Tá ligado? Tipo, tadinho. Pronto. Porque ele não tem substância, ele não tem ideia, ele não tem proposta, ele não tem o que falar. O que ele tem pra fazer, não sei se a câmera tá mostrando, é ficar dando risinho, fazendo debochezinho. E aí... Com todo respeito, claro. Passa o tempo aí, por favor.
Sempre que interromper, vamos já deixar isso esclarecido então. Sempre que tiver interrupção, enquanto você estiver falando, o Jones se mantém totalmente em silêncio. E, pô, o riso, uma caricatura que eu acho que é impossível a gente controlar isso, mas se você manifestar igual você acabou de fazer, a gente vai dar um pause e eu vou adicionar, tipo, um tempo a mais pra ele, tá? Claro, vamos controlar. Beleza? Porque É, e fica assim, difícil não rir. o Jones tá respeitando, né? Não tá Sim, rindo, é, tá de boa. Tá sério aqui, né? Então, Tá vamos... só com uma pitadinha de falsidade que... Mas beleza, então Tudo bem, vamos claro. seguir desse jeito aí, Vamos pode sim, ser? claro. Então a partir de agora, se qualquer interrupção, qualquer palavra que sair, mesmo que sutilmente aí, do seu ímpeto, Um minuto eu a vou mais pro parar e outro vou lado. dar um tempo a mais pro Jones e vice-versa. E beleza? mais nada pra você disso. também. Pode começar a falar. Eu espero que o acordo seja cumprido e o Wilker consiga ficar calmo e ouvir. É importante, às vezes, ouvir verdades para parar com certas posturas que não são condizentes com um debate sério sobre educação. Vamos lá. Mais uma vez, o Wilker está vendendo aqui um personagem, né? O debate é sobre educação, a primeira pergunta não fala absolutamente nada sobre educação, não traz nenhuma ideia, não traz nenhuma reflexão. Ele quer vender o personagem, né? O personagem O Wilker Leão, ele deve ter ouvido. Não, vamos para um debate sobre educação com o Jones Manuel. Então a gente vai falar de doutrinação nas escolas. Aí se o Jones Manuel começa a falar de qualquer outra merda que envolve educação, porque educação é algo amplo, sabe? Sabe que educação é um tema muito amplo? Ele vai desde, sei lá, a ponta mais distante, que é, sei lá, pesquisa de doutorado, a ter comida pra dar de merenda pra criança no interior do Acre. Sabe, é um espectro muito grande de temas que você pode tratar em educação. O Wilker Leão, ele acreditou que não, vamos debater doutrinação nas escolas. Se o Jones Manuel falar de qualquer outra merda, o Wilker tá fudido, ele vai se perder. Tipo, cara, pô, velho, democrática, o personagem que massacre, calmo, mano. um personagem pacífico, Cara, eu acho que a Spectro iria tirar de letra no debate contra o Jones Manuel, sabe? Acho que ela iria. um coitado, Porque ela gosta de ficar expondo, tipo, essas técnicas rasteiras de debate. Vocês viram o debate dela com a Mandy? Tipo, toda hora que a Mandy tava falando alguma merda, a primeira coisa que a Spectre fazia era pinçar aquilo dali e expor pro público. Que técnica bosta que ela tava tentando utilizar. Tipo, de não responder as perguntas e ficar martelando questão. Provavelmente ela ia conseguir debater com o Jones Manuel e ganhar dele, porque o Jones Manuel é burro. que é perseguido na Tipo, UNB, porque a UNB o Jones Manuel jamais aceitaria um debate com a Spectre também, né? Tipo, que né? Cara, Murilov tipo 10 reais. Esse bonobo asterisco filho da puta é uma desgraça pra direita. Ele desfez o trabalho que o Thiago Braga e o Engenheique fizeram mogando esse asterisco e os outros web. Comuna sendo mogado igual uma putinha patetique. ele devolveu toda a credibilidade pros web comunistas, irmão. Os web comunistas tá agora. Os web comunistas estão tendo a reação que nós tivemos quando o Arthur destruiu o Álvaro Borba do Meteoro Brasil. Todo mundo comemorou, todo mundo deu risada, todo mundo ficou cuspindo na cara dele. É isso que os web comunistas estão fazendo, tipo. É. Sobra nada? Macaco subdesenvolvido tipo 10 reais. Rapaziada, pode sair de... Valeu, irmão. Encontraram e marcaram um debate num podcast. seria marxista. Hoje a gente poderia passar muito tempo fazendo esse falso debate que não interessa absolutamente ninguém. Só tem um Pronto, ele falou: não, Wilker, não vou debater o que você quer. personagem calmo, um personagem pacífico, o coitado que é perseguido na UNB, porque a UNB inteira seria marxista. Hoje a gente poderia passar muito tempo fazendo esse falso debate que não interessa absolutamente ninguém. Só tem um dado para registrar. Numa das recentes manifestações que tiveram na UNB, uma pessoa que estava fazendo a segurança do Wilker Leão agrediu um estudante, né? Está disponível a matéria na internet, está subindo agora para as minhas redes sociais. Cara, como eu odeio isso. Tá subindo agora pra minhas redes sociais. Vocês podem Tá entendendo porque ele é um canalha? Você tá entendendo que ele joga muito sujo? conferir no Twitter, no Facebook, nos Tipo, são 2 horas de envenenamento de poço. Contra um mongol, sabe? Um mongol. Uma criatura que não consegue concatenar ideias. Tipo, isso daqui é uma Hydrogen Bomb versus Coffin Babies, tá ligado? Tipo, não é isso, cara. Fudeu. Tipo, é isso. É literalmente isso. Torneiro Mineiro em tipo 10 reais e 37 centavos. Último donate até dia 6. Tamo junto, velho. Céfalo mosgoloide, filho parida tacou na lama invertida do Thiago e do Engenheique. Me dia já foi ruim e no fim da noite vejo essa atrocidade TNC Wilker.
Pelo menos o pose do Rodo foi preso, rapaziada. Pelo menos a desgraça não tá completa. Do Instagram, e por aí vai, só colocar lá joãodemanuel.com. Então veja, uma pessoa que anda com segurança, que coloca uma pessoa, inclusive, mais velha para agredir um estudante, é esse tipo de pessoa que aqui veste uma máscara e quer pagar de, como eu sou democrático, como eu sou pacífico e a esquerda é autoritária, né? Dito isto, vamos pro que realmente importa. E a esquerda é Eu autoritária. acho que é uma questão de respeito ao público a gente fazer um debate sobre educação, né? Porque o tema do debate aqui é educação. A minha proposta aqui no debate é bem simples, né? A gente vai começar a debater nas questões macro da educação, então debater financiamento, debater carreira docente, debater o papel da universidade e da escola na economia brasileira, na soberania nacional brasileira, nas condições do povo trabalhador, debater condições de trabalho, salário, evasão escolar, índice de reprovação, o desajuste. Eu acho que o Pavanato iria muito melhor do que o Wilker Leão. Eu acho que o Pavanato teria uma performance superior à do coitado do Wilker Leão. É isso, eu tenho certeza. De alunos na série Certeza. Eu não tô falando, não é clubismo, não é nada. Eu tô falando a real. O Pavanato seria melhor. O José Manuel pautou no debate, mano. Tá entendendo? Ele é o canalha que vai fazer isso, tipo. E ele fala! Ele falou! Não é segredo, cara. Ele anunciou, ele tem orgulho de ser um vagabundo canalha que envenena poço e que quer pautar o debate. E aparentemente o Wilker Leão é burro e não sabia disso. certa, evasão escolar, evasão na universidade. Dessas questões macro, a gente vai para as questões mais micro, por assim dizer, do funcionamento cotidiano das universidades e das escolas. Pavanato ganharia? Provavelmente não, mas não seria tão vergonhoso, sabe? Além de debater escola e universidade, a gente vai debater também necessariamente ciência e tecnologia, né, que está atrelado ao tema da educação. Eu peço desculpas a todo mundo que é trabalhador e trabalhadora da cultura, estudioso, pesquisador, pesquisadora da área, que eu fiz uma escolha para o tema não ficar muito longo, muito amplo, eu não vou debater aqui o aspecto da cultura, né? É claro que existe uma correlação direta entre educação, ciência e tecnologia e cultura, mas cultura não vou me colocar aqui para debater. E aí, como não teve uma pergunta, eu vou ter que fazer uma, né? Espero que ele consiga responder. Uma das questões centrais que se coloca é o papel do Brasil na produção de ciência e tecnologia, né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive, o peso e a força de uma economia depende diretamente da sua capacidade de produzir inovação, né? E no capitalismo global, Sabe o problema? É que como o José Manuel plantou... Olha que vagabundo. Ele, na abertura dele, ele plantou a semente... Foram tantos ataques sucessivos que o Wilker Leão provavelmente vai passar as próximas 2 horas respondendo os ataques da abertura. Aí a p do Jones Manuel manda uma pergunta técnica, o Wilker Leão vai responder os ataques. E vai nessa. E é sofismo. E tipo, vai embora. E o Wilker Leão vai ficar... Ele vai passar o debate inteiro. Eu assisti parte do debate. Ele vai passar o debate inteiro falando dele... E o Jones Manuel toda hora vai pontuar. Ó, ele só quer falar dele. E eu quero falar de educação. Pronto. Aí, cara, acabou. Tipo... A inovação científica assume a forma mercadoria de patente. Patente é um registro para uma inovação que, se alguma empresa ou Estado quiser usar, vai ter que pagar royalties, né? Então, toda vez, por exemplo, que é produzido um novo fármaco, um novo remédio, e esse remédio alguma empresa quer reproduzir, ele precisa pagar royalties pelo uso daquela inovação científica. Gostaria de perguntar ao Wilker como é que está a situação da ciência e tecnologia no Brasil. E aí são 3 perguntas conectadas, Wilker. Quantas patentes registradas no Brasil são registradas por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pode pesquisar no celular, vá, começa a pesquisar. Quero perguntar também... Velho, teria sido mais digno se o Wilker tivesse levantado nesse momento e ido embora. Por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas, pode pesquisar no celular, vá, começa a pesquisar. Quero perguntar... Sabe? Ele podia ter ido embora. Era melhor ele ter ido embora. Ia ser menos vergonhoso. Ele ia passar menos vergonha. Sabe? Era melhor ele sair com a pecha de arregão do que ter passado 2 horas ali. Também o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2025, se você acha que é um orçamento suficiente e necessário. E quero perguntar também, associado, né, por que o Brasil não está disputando a vanguarda tecnológica global da inovação junto com outros países, como Estados Unidos, China, Alemanha, Finlândia e por aí vai. Então, qual é o... Parto, tu debateria com o Jones? Eu não debateria com ninguém, eu odeio debate. Eu sou horrível pra debate. Olha aqui, eu gaguejo em live, irmão. Imagina debatendo, vai se... peso dos residentes brasileiros no registro de patente, o orçamento desse ano do Ministério da Ciência e Tecnologia, se você considera suficiente, e porque o Brasil não é vanguarda na corrida tecnológica global, que está diretamente associado ao papel das universidades, né? Evidentemente, espero que você consiga comentar o papel das universidades na produção de ciência e tecnologia no Brasil, nas universidades públicas. Mas eu não quero treinar, eu não gosto de debate, mano. Tem gente melhor que eu na minha patota pra debater. Tem a Espectro, tem o Arthur, tem o Kim, tô de boa. Eu não quero debater, eu acho chato. 2 minutos. É muito engraçado a gente ver se materializando diante de nós a realidade que muitas pessoas me apontaram. Pô, Wilker, não vai perder... Já pensou... Cara, eu vou te falar. Já pensou se o Wilker tivesse matado no peito e falado... Sabe, desenrolado todo esse papo, todas essas 3... Tivesse destruído essas 3 perguntas do Jones Manuel?
e depois depois responder os ataques? Já pensou? Nas universidades públicas. Já pensou? Ele poderia ter recuperado o terreno perdido. 2 minutos. É muito engraçado a gente ver se materializando diante de nós a realidade. E outra, na verdade, o debate só acontece através de livros e artigos, isso aqui é só um espetáculo. Muitas pessoas me apontaram. E eu tô aqui pra farmar, não pra Pô, Yuri, não vai perder servir tempo com o espetáculo. Jones, não, que ele é infinitamente menor que você e ele só quer transformar. As pessoas me apontaram. Pô, Wilker, não vai perder tempo com o Jones, não, que ele é infinitamente menor que você e ele só quer transformar isso tudo numa deturpação da realidade com base em sofismas pra controlar o debate a partir de narrativas que não se coadunam nem mesmo com a sua pergunta. Olha a pergunta. E você caiu. E você caiu que nem um patinho. Mesmo sabendo. Parabéns, você é um animal. Que ele traz totalmente fora da lógica de se discutir educação nacional e universidades públicas. Eu trouxe aqui o quê? Extremismo político partidário ideológico. O tema é educação, seu jeca. O tema é educação, seu cabaço. A partir de narrativas que não se coadunam nem mesmo com a sua pergunta. Olha a pergunta que ele traz, totalmente fora da lógica de se... Cara, olha a pergunta do Jones Manuel, tipo... você acha que o orçamento para o Ministério de Ciência e Tecnologia é suficiente? Falando de patente. Patente é quase uma consequência direta da produção intelectual do país. Discutir educação nacional e universidades públicas. Eu trouxe aqui o quê? Extremismo político partidário ideológico na universidade pública. Ele respondeu com base numa convocação que ele mesmo fez. O que ele tá fazendo falando sobre respeitar regras? É porque fica difícil, se vocês tivessem visto aqui o que aconteceu antes e ver essa postura de personagem agora, não ri, mas vou respeitar, tá aqui acertamos uma regra, mas ele não cumpre sequer a regra de responder a pergunta e não criar uma pergunta no momento de resposta da minha pergunta. Ele tá no momento de resposta dele. Aí ele quer criar uma pergunta achando que eu vou cair nessa idiotice. Olha o nível. Só que eu falei... E você caiu. Falei pras pessoas, né, que me disseram isso. Não, eu vou lá pra mostrar a minha perspectiva, porque essa gente tá muito acostumado dentro da sua bolha, como os nossos camaradas estão lá no DCE. Vê se tem alguém de direita lá, né, que o Johnny disse que tem gente de direita mandando mensagem pra ele. Eu recebo pelo menos 5 pessoas falando comigo todo dia lá, né. Um abraço aí pros alunos do DCE, né, que eu desmascaro constantemente a face de vocês dentro da universidade, né, mas ele sequer responde a pergunta sobre o extremismo que ele... Tipo, a gente tá assistindo aqui em forma de debate isso daqui, ó. É referente a um sorteio que estamos realizando e queremos saber se o senhor tem interesse em estar participando conosco. Apenas vou estar gerando seu número da sorte, preciso que o senhor me confirme em linha, tudo bem? Tá ótimo, maravilha. Eu gerei, chega na tela inicial do seu WhatsApp, contém 6 dígitos numéricos. Certo. Pode me informar, por Sim, gentileza? é 248 Sim, 239. 239. Isso. Um momento. Tá. Por que desconectou rápido, filha da puta? Peraí. Eu achei que você fosse passar o número errado. Não, eu esqueci. E esse é o Wilker Leão no debate com o Jones Manuel. Tá entendendo? É isso. mesmo convoca. E ele deturpa a realidade pra fazer uma pergunta no momento que não é de pergunta, não respeitando as regras estabelecidas, que é falar sobre eu descumprir regra, um personagem. Você é completamente falso, Jones. Não esperava isso de você, mas... Não, você tinha que esperar... As regras estabelecidas, que é falar sobre eu descumprir regra, um personagem. Você é completamente falso, Jones. Não esperava isso de você. Não esperava isso de você. Não esperava isso de você. Tadinho. Tadinho. Macaco subdesenvolvido tipou R$10. Desliga esse podcast pardo. Desliga. Veja bem, e a gente não ia assistir mais esse debate. Tanto que já teve a conclusão desse vídeo. Mas eu fiquei curioso e quis ver a resposta do Wilker Leão. A resposta do Jones Manuel ao questionamento do Wilker Leão. Gente, veja, o Wilker, ele acabou de dizer que é fora de lógica falar sobre ciência e tecnologia num debate sobre educação. É realmente muito... Black rap battles of history. Hydrogen bomb versus coughing baby. Begin. Ai, cara, que merda, mano. Que vergonha. difícil, né? Vocês percebem uma lógica de atrapalhamento de aulas que não consegue apresentar nenhuma ideia que seja positiva para o debate brasileiro sobre educação. O Wilker, ele vai passar o debate inteiro fugindo das questões substantivas. Prestem muita atenção, por favor, que ele não vai responder em nenhum momento nenhuma questão sobre financiamento, sobre carreira docente, sobre o papel da CAPES, da CNPq, sobre o Plano Nacional da Educação, O Wilker tem que ser levado pro CAPES, inclusive. patentes, sobre educação infantil, sobre PPPs em escolas, enfim, todas as questões fundamentais que estão colocadas na educação brasileira, ele não vai responder, ele vai passar o tempo todo fazendo factoide e tentando... E tipo, não é que o Jones Manuel é um gênio. Ele não é. O bagulho é o seguinte.
o Jones Manuel ele é formado em História. Quem faz graduação em História é obrigado a fazer estágio em escola, sabe? É obrigado a fazer um estágio em sala de aula. Ou seja, quase que por osmose, ele vai adquirir uma base de conhecimento a respeito da educação brasileira que o Wilker não tem. Então, o Jones Manuel tá basicamente jogando em casa. Ele tá jogando em casa num tema que ele domina, né? Vamos falar a verdade, ele domina. E ele é um canalha que vai jogar sujo. O Wilker Leão não sabe do que tá falando. Ele é burro e tá disputando com um canalha. E achando que o coitadismo dele é suficiente pra vencer um debate contra um canalha. Ai, meu Deus, cara. Tentando girar o debate em torno da persona dele. Ah, não, porque eu fui na UNB e supostamente... Veja, sua questão foi respondida. Seu segurança agrediu um aluno, já tá nas minhas redes sociais. Você continua com um risinho desesperado. O Jones já tá falando pro público enquanto o Wilker tá implorando pela clemência do cara. E aí você vê que ele acaba saindo do personagem, ele acabou de citar os estudantes da UNB, chamando de alunos, né? Fazendo um deboche com linguagem neutra, uma coisa totalmente desnecessária, não tem pra quê, sabe? Então, eu peço, inclusive você que é de direita, tô dialogando diretamente com você. Eu tenho certeza que você pode ser de direita, de centro, liberal. Olha que verme. Ele acha... Não, ele quer te matar. Mas eu tenho certeza que se você tiver um filho, uma filha na escola, você se preocupa com a qualidade da educação, você se preocupa com a qualidade da escola. Olha que rato. Ele joga, ele joga muito sujo. Da merenda. Muito sujo. Com a situação da infraestrutura da escola, você tem refrigeração, você tem ventilador, as condições de trabalho dos professores, eu tenho certeza absoluta que você, enquanto tá no trabalho, quer seu filho e sua filha no lugar mais seguro e adequado possível. Então preste atenção, por favor, quem é que tem proposta, quem é que tem ideia, quem é que tem diagnóstico sobre os problemas na educação. Aí eu reforço a minha pergunta sobre ciência e tecnologia. São 3 perguntas conectadas, Wilker. Qual é hoje a situação da produção de patentes no Brasil, que é a forma mercadoria que assume a inovação tecnológica? Né? Quantos residentes nacionais registram patentes, por quê, como e tal, comparado inclusive com outros países da América Latina? Acho que seria uma boa colocar isso a situação do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você já recebeu uma fila aí pelo celular, talvez saiba. Fala, BH, eu morreria esse cara. BH, tá aí um debate que seria interessante. Você escolhe o tema e destrói o Jones Manuel. Porque você conhece, você sabe o que ele vai fazer. Tipo, você sabe o que ele vai fazer. Então, basicamente, você expor a canalice dele e joga a questão. E o Jones Manuel não vai responder. E deixar claro. Se você deixar claro todas as vezes que o Jones Manuel fugir da pergunta, porque ele vai fugir, todas as vezes, meio que você ganha. É, tipo, é uma forma honesta de você... Sei lá, é uma forma... Eu acho que é uma técnica interessante. Técnica. É a forma de mostrar que ele é um vagabundo. Só isso. É algo que o Kim não fez, cara. Tá ligado? É algo que o Kim não fez. De expor o quão vagabundo o Jones Manuel é. Sabe? É f... cara. Acho que falar... Tá entendendo? Quanto esse orçamento é suficiente ou não para dar conta das questões brasileiras. E um debate, né? Um debate sobre... É que o Kim achou que seu adversário era alguém honesto. Mas não. Ele não é alguém honesto. Porque o Brasil não é um país que está disputando a vanguarda tecnológica global. A gente vive um momento de transformações muito profundas na tecnologia, né, com inteligência artificial, Big Data, 5G, 6G, novos materiais, energia renovável, carro elétrico, etc, etc. Então por que o Brasil não está numa posição, por exemplo, parecida com a China, disputando essa vanguarda tecnológica global? 5 minutos, Wilker. Eu vou começar respondendo essa pergunta, mas depois eu quero voltar à questão também da falsa afirmação de que eu ando com segurança, eu ando sozinho naquela UNB todo dia, e um segurança meu supostamente teria agredido um estudante lá. Mas vamos à questão da ciência e tecnologia e inovação nesse sentido. Para que a gente tenha investimento sério nessa área, primeiro a gente precisa modificar toda a lógica orçamentária de orçamento de grana que vai para a educação no país. A gente tem uma deturpação dessa lógica no nível que para a educação superior, onde a gente gasta em muito com bobagem e com salários, despesas obrigatórias, a gente não tem a destinação correta desse recurso, que é... Esse é o jargão. Não tá errado. Mas essa questão, esse argumento que ele vai usar aqui de que a gente gasta muito no topo e pouco na base, é o que é mais martelado pela direita brasileira nos últimos 10 anos. Ou seja, ele vai meter um argumento 2016 em um debate de 2025. Eu tô curioso pra ver como que o Jones Manuel vai destruir essa argumentação, porque, sabe, é um argumento muito velho, é um jargão muito antigo. 4 vezes maior do que o que vai para a educação básica. Então a gente tem um problema na raiz, lá atrás. Então, discutindo coisa séria mesmo aqui, é tudo que rege com... É um argumento escola sem partido, cara. Como vai funcionar a É um argumento escola sem partido, cara. Educação, tanto nos seus primórdios, lá na básica, ensino fundamental e médio, quanto na superior. Nossa, vai ser um... Ai, cara, eu tô com medo agora. A gente tem essa distorção de realidade, que é a gente tendo 1/4 do que vai para ensino superior indo para básica, para cobrir todos esses alunos.
idade infantil, adolescência, Brasil inteiro, sendo que a gente sabe que a educação superior é oferecida só para alguns. Aí dentro dessa lógica que a gente tem 4 vezes mais de orçamento indo para a educação superior, a gente ainda não consegue produzir isso que você está falando, que é inovação tecnológica competitiva no país, com as grandes potências mundiais. Sabe por quê? Porque 90%, em média, lá na UNB é isso, do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, com salários, gasto com pessoal, energia e afins, mas principalmente para pagar pessoal, aposentadorias, pensionistas, e é nesse nível que está o nosso orçamento hoje. Então tem como a gente chegar a algum lugar em termos de investir, onde realmente é preciso, desse jeito? Eu acho que é uma conclusão muito fácil de se chegar. É impossível. E na educação básica, então, falando de todas as questões que a gente vai poder adentrar aqui, que são problemas lá, mas que a gente tem tanto ideologicamente, a gente vai falar também, quanto nessa questão de apenas 1/4 para cobrir toda a educação básica, ensino fundamental e médio. Tem como dar certo esse país? Não tem todos esses sentidos. Mas entrando... Cara, não ironicamente, seria uma argumentação que provavelmente eu ia acabar mandando, tá ligado? Porque eu não me importo com a educação. É um tema que eu não tô, eu tô cagando tijolos, múltiplos tijolos. Se eu tivesse num debate, eu ia falar uma bosta dessa, tá ligado? Mas é porque eu tô cagando pra educação, eu não vivo a saber. Outra, eu jamais estaria num debate sobre educação. Ai, cara, eu tô com medo. Entrando aqui na questão agora do meu segurança, meu suposto segurança, ter agredido um dos alunos. Isso não é deboche? Metade da resposta, aí ele vai falar dele de novo. É respeito para com eles. Vai ver a chamada do próprio DCE aí. Eu não vou falar pro meu assessor colocar lá no meu Instagram, subir nas minhas redes. Sabe por quê? Porque eu não tenho um assessor. Trabalho sozinho. Eu dou a cara a tapa. Eu não faço nem convocação de militância, igual deve estar uma barulheira desesperada no chat aí, porque eu sou verdadeiro e ajo sozinho na cara e na coragem. É assim que eu sempre ajo. Aí quando fazem manifestações contra mim, como foi aquela designada Assembleia... Não, é que é um tema que não me importa, sabe? Educação, educação. O tema é educação. Como resolver a educação no país? É um tema que eu não me importo. Agora, é um tema que o Paulo Cruz gosta, porque ele é professor. Então o Paulo Cruz trata desse tema. Tá entendendo? Tipo, ele fala de educação, de formas de melhorar a educação, o professor Ricardo, sabe? Existem pessoas que gostam disso e querem tratar desse tema. Não é pra mim. Entendeu? É isso. Eu tô em outro rolê. Tô qualquer coisa, outras esquizofrenias. É isso. Acabou. Antifascista. Pra me combater, como se eu fosse um grande fascista. O Guto. E aí eu avisei isso nas minhas redes no dia anterior, deve ser o episódio 20 do meu canal, vocês podem entrar lá e ver com seus próprios olhos, que eu iria lá pra me defender e registrar o que estaria acontecendo. 50 pessoas voluntariamente foram lá se juntar a mim pra prezar pela minha incolumidade física, vamos chamar assim, né? Pela minha segurança. Foram lá fazer voluntariamente mesmo. Pessoas que eu não paguei R$1, eu nem chamei, foram lá se manifestar ao meu favor. Isso tudo tá registrado no episódio 24 do meu canal. Mais de 1 hora de vídeo na íntegra. Qualquer um pode escolher ver um corte manipulado nas redes do Jones, aí a partir de uma matéria do Metrópolis que eu já refutei, o jornalista que produziu a matéria também. Tudo isso tá no meu canal. Aí você escolhe tirar suas próprias conclusões. Acreditar em uma pessoa. Eu não vou colocar... Então, o Paulo Cruz é muito honesto. Eu acho que ia dar bosta se ele fosse debater com o Jones Manuel. Acho que ele ia ter o mesmo problema do Kim. O Paulo Cruz talvez teria o mesmo problema do Kim. Ele ia considerar um adversário digno, sabe? Ele ia tratar o Jones como um adversário digno e não ia jogar sujo. Tipo, não dá pra tratar ele como um adversário digno. Colocar os nossos hosters aqui na saia justa, não. Mas um cara que... Cara, você é o Arthur... É Spectre, provavelmente. Atrás das câmeras é de uma falsidade ímpar, ele age como se fosse seu amigo. Aí na frente é isso daqui. O ideal hoje pra debater com o Jones é Spectre. Personagem completo, que gosta de deturpar a realidade. Ela também tem perfoco em educação. A partir de corte já não é malícia, né? Tem um assessor aqui, tem a militância ali, só que não consegue ter o engajamento que o cara sozinho tem. E precisa vir aqui. O professor Cabum Mogaria? Sim. Eu não sei se ele gosta de debater. Eu não lembro. O professor Ricardo, ele debateu com o Miorim, tá ligado? O Miorim saiu chorando do debate. Tadinho. Passar por isso, né? Mas tudo bem. Falando sobre realidade mesmo, de violência, cita uma vez que eu tenha agredido alguém, uma vez que eu tenha sido extremista com alguém. É a última vez que o professor Ricardo foi pra um debate, o adversário saiu chorando, né? Então... Tem aqui várias. Tô citando incoerência, tô citando ele convocando extremistas pra me retirarem lá mediante um crime. Constrangimento ilegal é um crime. Artigo 146 do Código Penal. Eles estão respondendo penalmente por isso, criminalmente. E o cara não tem a humildade sequer de falar, pô, realmente a gente errou ali, não era pra ter agido daquela forma. São jovens comunistas, revolucionários, cheios de sentimento. E aí eles foram violentos. Tipo, mano, você tá entendendo que ele falou, ele foi ultra ampassant, foi rápido. A gente investe muito no topo e pouco na base. O orçamento tá comprometido em aposentadoria. Vamos falar de mim agora. Ali, mas, pô, eu gostaria de... Nossa, mano. Pedir desculpa. Teria essa oportunidade. Não teve. Aí cada um tire suas próprias conclusões acerca de atitudes, né? Tanto de tratar do mérito, quanto da forma de comportamento dentro da universidade. É assim que eu me comporto e é assim que ele se comporta. 2 minutos, Jones. Não era 3? No 3 é pergunta, né? 2 tá, é... perfeito. 3, 5, 2. Perfeito. Bora nessa? Pode Vamos lá.
Gente, veja, como vocês conseguem perceber, o Wilker, ele quer fazer desse debate, não um debate sobre educação, um debate sobre ele. Ele tinha 5 minutos pra responder, ele falou durante 2 minutos só. E ele falou um velho senso comum que aparece na mídia, aparece em todo canto. Ah, o Brasil gasta muito com ensino superior e pouco com educação básica. Tá, beleza, tem que gastar mais quanto com educação básica? Quem produz ciência e tecnologia é a universidade e são institutos federais, né? Então, qual é a relação? É porque eu gasto com educação básica tá pouco e aí os estudantes estão chegando com uma formação ruim na universidade, sabe? Você não explicou nada, você só falou um senso comum que qualquer pessoa que assiste telejornal sabe que o gasto no Brasil é muito maior com ensino superior do que com educação básica. E só. E aí morreu a história. Aí soltou um jargão, não tem como o país dar certo desse jeito. E aí, veja, gente, vamos lá um debate sério e concreto. Hoje, no Brasil, 80% das patentes são registradas por não residentes, né? Por não brasileiros, por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. E isso faz com que a gente tenha uma permanente envio de riqueza para fora. O Código de Patentes do Brasil é um código de patentes do governo FHC, o Código de Propriedade Industrial, que é totalmente entreguista, lesivo aos interesses nacionais e não protege a riqueza nacional. Então, é muito comum, por exemplo, as patentes da região amazônica. Que vagabundo, né? Agora, a esquerda agora quer abraçar. A esquerda em debate, eles querem ser nacionalistas. Você repara que eles não falam mais de comunismo? Eles não falam de, vamos expropriar burguês. Não, não, não. Agora eles são nacionalistas, viu? Eles são nacionalistas. É isso. Olha, essa é a estratégia da esquerda hoje. Ser nacionalista. Mas não protege a... Tipo, já tem um tempo já que eles mudaram a sua... E todos eles se conversam, todos eles são amiguinhos. A riqueza nacional. Então, é muito comum, por exemplo, as patentes da região amazônica. Na área de fármacos, a maioria das patentes está na mão de empresas dos Estados Unidos, da China, do Japão e da União Europeia. Então, o Brasil é o país que menos tem patente. A esquerda agora é nacional socialista. Sempre foi, né? Registrados a partir de descobertas na região amazônica. Essa é a situação do nosso país. A gente tem um problema aqui na produção de ciência e tecnologia. Eu vou continuar falando disso no próximo bloco para expandir, já que o Wilker não conseguiu dar nenhuma contribuição sobre o tema, e é um tema muito importante para o nosso país, eu vou continuar falando e desenvolvendo mais a reflexão. Lembrar a galera aí pra dar o like na live, a gente tá aí com mais de 20 mil pessoas ao vivo e só tem 6 mil likes. Então vamos dar like aí pra gente bater 30 mil. Agora o Wilker Leão vai fazer uma pergunta sobre doutrinação nas escolas. Se inscrevam no canal, se inscrevam pra gente crescer aí também. Wilker, sua pergunta. 3 minutos. Vamos lá, uma questão fundamental que a gente tem que tratar aqui, e é por isso que eu estou aqui, porque eu sou a cara desse movimento hoje, é a doutrinação universitária. Chega. Deu. Pra mim deu. Deu.